Oi gente, eu sou Grace Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho um pouquinho de tudo com relação à minha vida e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como tem sido a nossa experiência homeschool escola, né? Como foram as duas experiências e o que nós estamos vivendo hoje, para que você que faz um ou outro e tem curiosidade sobre o assunto, né, possa saber um pouquinho mais, né, vindo da experiência de uma mãe de 2 filhos que viveram tanto uma coisa quanto a outra. Bom, gente, então, eu tenho um filho que hoje tem 16 anos, o Davi, e a Maria, que acabou de fazer 11 anos. Nós morávamos no Brasil. Eu vou ter que abrir, gente, eu acho que quer entrar. É o meu grude, gente. Vai me descabelar toda. Então, nós morávamos no Brasil e nos mudamos para Portugal fazem 7 meses. Vamos fazer 8, eu acho, agora. E desde então, nós estamos vivendo uma nova experiência em todos os sentidos, né? Cultural. Se você não conhece, esse é o Hashi, ele aparece aqui no canal bastante também, nos vídeos de vlog, de passeios, da nossa casa, e é isso aí. Eu quero falar um pouquinho sobre ter cão em Portugal também. Gente, eu amo muito ele, gente, ele é muito especial. Muito. Tô voltando, né? Perdão, viu, gente? Não é um vídeo bobeira, é um vídeo sério, né, porque é um assunto muito sério, é um assunto muito falado hoje em dia, é um assunto muito ouvido também, né, muito discutido. No Brasil, né, existe aí uma luta bem grande hoje, principalmente pela questão de governo, né, direita, esquerda, princípios de cada lado, e nós começamos o homeschool em 2017, por causa da escola. Nós não sabíamos que no Brasil existiam pessoas que faziam homeschool, não sabíamos como funcionava, não sabíamos absolutamente nada. Conhecíamos uma família, para não dizer que não conhecíamos ninguém, que é uma família de missionários, que é do Fábio, da Beth, eles têm vários filhos, eu acho que hoje são 7 ou 8, não sei. E eles faziam homeschool no Brasil, porém, como ela era americana, eles tinham um vínculo com uma escola americana, né? Então era um pouco diferente do que eu realmente conheci depois e fiz. O Davi estava na escola e a escola instruiu que o Davi fosse para a escola só fazer as provas porque ele teve algumas situações emocionais e nós começamos a estudar com ele em casa, né? Então eu ensinava tudo em casa, ele só ia na escola fazer a prova, isso na metade de 2017 para o final. Quando estava chegando no final do ano, a Maria já estava na escola nesse ano também, era o primeiro ano dela da escola, ela tinha 4 anos e meio. E para 5, acho que ela finalizou com 5 aninhos. E aí, gente, nós começamos a pesquisar, eu principalmente, sobre a questão de estudar em casa, porque eu percebi que não era o momento de eles retornarem para a escola. Existiam questões emocionais, questões internas, valores, princípios que eu entendia claramente que precisavam ser fortalecidos dentro da nossa casa, na base da instrução das crianças, né? E eu comecei a pesquisar sobre e descobri que existiam muitas famílias que já faziam homeschool no Brasil. O que acontece? O Brasil, ele não tem uma lei fechada. O homeschool, ele não é regulamentado no país, né? Ainda, se Deus quiser, ainda será. Vamos crer, mesmo com essa mudança de governo, quem sabe, né? A gente ainda consiga alcançar aí essa vitória. Porém, a nossa lei diz que toda criança tem direito à educação, mas ela não fala que a criança tem que ter educação na escola ou em casa, ela só fala isso. Então ela é aberta, então acaba deixando uma brecha para os pais que querem fazer homeschool. Eles não estão indo contra a lei, porque não existe algo que diga que não pode, né? E existem estados hoje que já é regulamentado, então nesses estados já facilita também, né, essa questão de lei aí, né? Enfim. Eu não entendo muito, gente, sobre lei, sobre essa parte toda, mas um pouquinho que a gente precisou saber, a gente acabou estudando sobre, até para poder se respaldar, né? E ali a gente começou a fazer homeschool. Então, finalizou 2017, como teve essa questão na escola, ele estudava no Adventista. E como teve essa questão na escola, a escola nem questionou se o Davi tinha mudado de escola, se ele tinha ido para outra, porque foi uma instrução muito errada da escola. A escola é como se tivesse feito assim, ó,
cuida do teu filho, só traz ele para fazer prova, faz, né, ele ficar bem, e a gente aqui só dá ali, valida as notas, valida como se ele tivesse feito, né, vindo às aulas e ok. Foi isso mesmo, sabe? Foi bem dessa forma. O que depois, eu analisando, eu percebi que foi um erro gigante da escola. Eles não ajudaram, eles não deram o apoio, o suporte que nós como pai precisávamos e o Davi como aluno também, né? E como criança, enfim, não só como aluno, né? Então, gente, nós começamos em 2018 homeschool. O que eu fiz? Eu comprei vários materiais de mães, imprimi tudo e fui aplicando durante o ano com eles. Maria numa idade, Davi em outra, e ali eu comecei o homeschool. O homeschool, ele requer muita dedicação, ele requer realmente, assim, uma adaptação de rotina. A criança precisa entender o momento de cada coisa, porque como é dentro do lar, né, acaba sendo muito fácil a criança misturar e não saber direito. Eu não quero estudar agora, eu quero brincar, porque eu tô na minha casa, eu quero descansar, eu quero ver televisão, eu quero ir pro pátio, eu quero, enfim, seja o que for, né? Então, assim, tem que ter, né, uma adaptação de rotina real, porque senão não acontece, né? E o meu intuito com o homeschool sempre foi muito mais fortalecer a base de princípios e valores do que o ensino didático em si, né? O conhecimento geral. Então, eu sempre foquei muito mais nisso do que em qualquer outra coisa. Então, eu trabalhava com eles nesse sentido mesmo. Quando nós estávamos no nosso terceiro ano de homeschool inteiro, né? Sem contar 2017, 3 anos e meio, então, no caso, nós estávamos, o Davi pediu para voltar para a escola. E nós oramos sobre isso, porque até então nós tínhamos convicção de que o homeschool era algo direcionado de Deus para nossa família, né? Nós, como cristãos, temos o hábito, sim, de questionar com o Senhor, principalmente coisas que são mais sérias, que vão influenciar diretamente, né, a criação das crianças, a nossa família num todo, coisas que precisam dos dois, né, marido e mulher, eu e o Felipe, andando realmente no mesmo caminho. Então nós oramos sempre questionando ao Senhor mesmo o que Ele quer, né, qual que é a vontade dele. E para nós tinha sido muito claro que o homeschool era a vontade dele. Nós fomos muito questionados, muito julgados, muita gente achava que nós éramos loucos, que as crianças não teriam o conhecimento que elas precisavam para se tornarem profissionais de excelência no futuro, que as crianças não conseguiriam socializar porque viviam muito mais entre nós do que com outras pessoas. Então, assim, existiam vários questionamentos. Graças a Deus, gente, eu nunca tive ninguém que veio e falou contra, que quis impor alguma coisa, que quis até mesmo, como fala? Falar, né, com alguém relacionado à questão de lei para que viessem verificar, né, se eles estavam aprendendo ou não, enfim, não. No primeiro ano foram, né, muitos questionamentos aí de vários lados, pessoas que não tinham a ver, porque é uma decisão que, na minha concepção, é do pai e da mãe, e ponto. Os demais não têm que interferir, porque se o pai e a mãe entenderam que é o melhor para o filho, é o melhor para o filho e pronto. Nós somos os pais e a gente que define, né, essa questão. Mas eu entendi os questionamentos porque nunca ninguém tinha visto, não existiam pessoas próximas que faziam, então era algo totalmente novo, né? E com o tempo as pessoas foram percebendo que o Davi e a Maria eram crianças extremamente inteligentes, crianças que tinham uma dinâmica de busca pelo conhecimento, de busca pelas respostas que eles queriam, muito mais dinâmica do que muitas crianças que iam para a escola, né? A criança se torna muito autodidata quando ela vai para a escola. Peraí, gente. Bom, gente, estou com algumas coisas aqui que eu recolhi no varal para guardar. E esse serzinho que eu mostrei para vocês ainda há pouco estava comendo uma palmilha minha e destruiu. Ele fica muito sem graça, gente, porque eu briguei com ele. Então ele tá super sem graça ainda. Ó, ele fica muito diferente, é muito cômico, mas ok, vamos voltar. Então, assim, a criança se torna muito autodidata, né? Então é muito legal, assim, você olhar
para as crianças ao redor e você perceber que os seus filhos se destacam em muitas coisas. E, gente, não por mérito meu, mas para honra e glória do Senhor, porque foi direcionamento dele para nossa casa. Foi ele que me ajudou, que me fortaleceu, que me direcionou todos os dias para que eu soubesse o que eu devia fazer com relação a eles. Eu me cobrei muito, muito, porque eu nunca fui uma aluna exemplar de tirar só 10, de ter todo o conhecimento que a gente recebia, né, depositado e colocado aqui dentro, sabe? Não tinha. Eu era uma aluna mediana, eu passava de ano sempre direto, tudo mais, mas, gente, muitas coisas eu não sei do que foi ensinado na escola, muitas coisas. Por exemplo, história, infelizmente, eu não tenho uma lembrança daquilo que foi ensinado na escola, mesmo sendo algo que eu amo. Porém, eu tinha dificuldade com relação ao ensino mesmo, a metodologia usada pelo professor, enfim, eu não conseguia absorver, sabe? Não conseguia. Então, isso dificultava, né? Então, assim, eu pensava, gente, eu não tenho a capacidade necessária para que os meus filhos façam homeschool e eu possa passar para eles tudo que eles precisam receber de conhecimentos mesmo, sabe? Conhecimentos gerais, né? E na verdade Deus foi me mostrando com os anos e hoje, principalmente olhando para trás, eu percebo que o precioso eu consegui dar a eles, né? Porque eles são crianças muito especiais. Davi já é um jovem, né? Mas eles são muito especiais, sabe? A gente percebe Cristo na vida deles, a gente percebe uma maneira de arrepender muito verdadeira quando eles erram, porque eles são seres humanos como eu e você, né? Então é isso, sim. E aí nós fizemos homeschool por 3 anos com o Davi, a Maria já estava também esses 3 anos aí com a gente, e ele pediu para voltar para a escola, nós oramos e tivemos paz de matricular o Davi numa escola novamente. E aí, como que ia ser? Porque eles não têm no Brasil, como não existe regulamentação, não existe uma validação anual daquela série que a criança cumpre, né? Finaliza. O que teria que ser feito? Eles fariam um enseja, quando chegasse com 15 anos, o Davi faria um enseja, validaria todo o fundamental e aí poderia ir pro ensino médio, né? Pro segundo grau. Ai, gente, eu não sei a nomenclatura que é usada hoje, tá? Então, por isso que eu sempre falo as duas. E não existia essa validação não, porém ele voltou para a escola, ele faria o 8º ano. Então a escola fez o que? Eles foram muito especiais. A diretora, que era a Cláudia, ele voltou a estudar, ele foi pro Elite, que é um colégio lá da Grande Florianópolis, né? E a diretora, ela foi um amor, ela fez toda a parte de nivelamento com o Davi, fez as provas e tudo mais, e o Davi entrou no 8º ano. E ele fez, gente, ele conseguia acompanhar a turma tranquilamente, passou de ano tranquilamente, sem pegar recuperação, nada disso, fez o 9º ano também inteiro lá, e aí nós viemos para Portugal. Nisso a Maria continuava fazendo homeschool. Quando eu fui fazer homeschool só com a Maria, gente, ficou muito mais leve. Porque, querendo ou não, é muito mais complicado tu ter que preparar 2 materiais que são completamente distintos, né? Pensando na idade que o Davi tava, eram matérias que me consumiam muito mais, era muito mais difícil para mim, porque eu já não lembrava de muita coisa, então eu precisava estudar para poder ensinar, né? E assim tinha que ser. Eu deixava muito o Davi ser autodidata mesmo, ele agregar conhecimento para ele, eu só direcionava o que precisava fazer. E assim a gente foi, né? E aí eu fiz mais 2 anos com a Maria lá, quando o Davi já estava na escola, ela continuava em casa, ela não queria voltar para a escola nunca questionou com relação a ele ter uma irmã e ela ter que voltar também, porque por causa dessa questão das leis e tudo mais. Então eu mantive ela em casa comigo, né, com muita tranquilidade. Foram 2 anos extremamente especiais, de trazer uma base de relacionamento com a Maria muito mais forte, uma base de cristianismo, né, de princípios, de valores muito mais forte, para que a Maria pudesse realmente se tornar, né, uma pré-adolescente, logo mais adolescente, preparada para viver aí e enfrentar, né, tantas coisas que são contra o que nós cremos, né, contra o que nós vivemos. E nós viemos para Portugal no final do ano passado, em 2022, novembro de 2022, Davi finalizou o ano, a gente veio. Foi bem assim, ele finalizou numa semana, na semana seguinte a gente já estava vindo para cá.
E aí nós viemos e nós entendemos que aqui a Maria voltaria para a escola também. Então, quando a gente começou a se preparar para vir embora, que foram 5 meses no Brasil, desde que a gente soube, 5 meses a gente ficou lá se organizando, preparando tudo para poder vir, né? E aí, nesse período todo, eu fui trabalhando com a Maria a questão de que ela voltaria para a escola. Então, ela foi sendo preparada emocionalmente para isso, né? Porque ela não queria no Brasil. Mas, quando eu pesquisei homeschool aqui em Portugal, ele é bem diferente do Brasil. Ele já é regulamentado, porém, para fazer, né, na maioria das escolas, quer dizer, é lei que o pai ou a mãe tem que ter uma graduação e muitas escolas pedem que essa graduação seja na área de pedagogia. E aí você segue o currículo que eles têm aqui, né, o currículo geral que as escolas utilizam, você passa esse currículo para o seu filho e ele vai validando em testes, em exames que são feitos na escola em que ele fica matriculado, porém estudando em casa. Mas existe toda uma questão de aprovação, né, e tudo mais. E aí, quando eu vi que precisava de tudo isso, eu não tive paz. Eu percebi que era tempo de a Maria voltar para a escola. Eles nunca tiveram problema com socialização, pelo contrário, eles sempre foram crianças muito sociáveis, com muita facilidade de comunicação, de chegar e já fazer vários amigos. E aqui eles não teriam pessoas conhecidas, nós não sabíamos como seria a igreja que a gente frequentaria, não teria família no sentido de crianças e jovens na faixa etária deles, principalmente pensando na da Maria, né? E eu pensei que para ela conhecer pessoas, fazer novos amigos, facilitaria ela estando na escola. As minhas lembranças de escola, gente, são maravilhosas. Eu tive momentos muito difíceis na escola, que hoje eu consigo olhar e perceber assim, o Senhor usou de cada um deles para me formar, para fazer com que eu me tornasse quem eu sou, para que eu pudesse amadurecer em muitas coisas muito mais rápido do que se eu não tivesse vivido aquelas situações. Mas as minhas lembranças gerais são muito boas. Eu amava a escola, eu tenho saudade da escola, sabe? Então, assim, eu não sou uma pessoa que decidi pelo homeschool porque eu tive traumas, porque eu sofri na escola, porque eu sou contra a escola. Nunca foi isso. Foram por circunstâncias da nossa vida um direcionamento de Deus para aquele tempo. Porém, eu nunca fui fechada e nunca disse que eles jamais voltariam para a escola. Eu, por um momento, pensei que talvez nunca voltassem e eu ficava com medo do que viria pela frente, principalmente na preparação de um vestibular, né, para poder fazer uma faculdade. Mas eu nunca fui fechada, nunca, sempre fui aberta para aquilo que o Senhor fosse direcionar para nossa família. Eu entendo que existem fases, existem momentos, existem direcionamentos que são individuais, que são para a sua família, e assim foi com a nossa. E nós em Portugal chegamos, a Maria entrou na escola, o Davi também. Davi tranquilo, né, porque já estava acostumado, ele não queria mais voltar para o homeschool mesmo, então, né, normal. A dificuldade, gente, a questão de cultura, a questão dos professores, que é muito diferente aqui, que eu acho que aqui ainda é um jeito mais certo do que no Brasil, porque infelizmente o Brasil hoje vive uma realidade, falando em geral, tá, gente? Que o aluno manda mais na escola do que um professor, do que um diretor, né? Manda, tá, gente? Entendam o que eu quero dizer. Mas existe muita falta de respeito hoje em dia, principalmente pensando, né, em escolas públicas, que acaba dificultando um pouco o controle, muitas vezes dentro de sala de aula, né? Existe muita agressão, inclusive física. Na escola particular, por outro lado, eu vejo que eles prezam muito pela satisfação do aluno para que se mantenha, né, aquele número X e vá crescendo a escola em número de alunos, porque o financeiro para eles é essencial. Enfim, então, infelizmente se perdeu muito a questão de professor ser uma autoridade, né, do professor ser alguém que precisa ser respeitado, que precisa sim ser ouvido, e aqui isso ainda se mantém muito mais, né? Então isso para mim é algo que realmente é muito bom, que é muito positivo. A escola aqui ela é muito mais difícil do que no Brasil, o ensino é muito mais puxado mesmo, né? Ele é muito puxado em termos de currículo mesmo,
né? Eles têm um ensino muito mais aprofundado, muito mais intenso. As séries, por exemplo, a Maria fez o 5º ano, ela estudou questões que o Davi estudou na escola há uns 2 anos atrás, né? Sendo que ele estava no 10º agora, que seria o 1º ano do Brasil. Então, 2 anos atrás seria o 8º, a Maria tá no 5º, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vê, assim, que realmente é muito mais denso o conteúdo do que era lá. Então, assim, eles teriam, além de toda a questão cultural, o ensino ser muito mais puxado, eles teriam que se adaptar à questão de pessoas por serem diferentes, existe, né, a tradição, a didática da escola. As escolas aqui, elas são integrais, então tem dias que tem aula o dia inteiro, tem dia que só tem aula de manhã, tem dia que só tem aula de manhã e metade da tarde, tem dia que tem aula metade da manhã e a tarde inteira, entende? Então, assim, são horários bem, bem doidos, assim, e cada ano é um horário diferente, cada classe, na verdade, né, cada turma é um horário diferente, conforme a adaptação dos professores ao horário que é feito para aquela turma. Então, o ano passado foi assim. Ano que vem o Davi vai para o profissional, ele vai fazer como se fosse um técnico do Brasil, tá? Então ele vai para o profissional, que é um curso direcionado para uma área. Ele escolheu multimédia e ele vai ter aula o dia inteiro, das 8 às 18, todos os dias, só uma tarde livre no primeiro ano, depois todos os dias das 8 às 18. São 3 anos assim. E aí valida o secundário dele, que seria o ensino médio, 2º grau do Brasil. E a Maria, eu não sei quais são os horários dela ainda no próximo ano. Mas, gente, o que eu tenho a dizer pra vocês? A Maria chegou conhecendo a turma inteira, fazendo amizade com todo mundo. Ela diz, né, eu conheço todo mundo da minha sala. Amigos eu tenho alguns, mas eu me dou bem com todo mundo. E ela chegou assim, sem nenhum tipo de dificuldade. Ela conseguiu caminhar tranquilamente aí no processo de ensino, né, de aprendizado. O Davi terminou o ano sendo super elogiado pelo crescimento que ele teve, apesar de todas as dificuldades, porque o Davi, como entrou no 10º, ele teve um pouco mais de dificuldade em algumas coisas do que a Maria, porque ele pega uma turma que já fala inglês fluente. No Brasil ele tinha o básico do básico do básico, né? Então, assim, entre outras questões, assim, mas ele se adaptou super bem também, finalizou o ano super feliz, sendo super elogiado pelos professores na forma dele comunicar, de ele se portar diante de uma apresentação de trabalho, né, diante da turma toda. Então, isso me deixa muito feliz de saber, porque eu percebo que o homeschool, ele trouxe uma base para eles que foi fenomenal. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre o que eu vejo de prós e contras dos dois lados, pra gente fechar esse vídeo. E se vocês tiverem dúvidas de algo que eu não tenha falado, vocês perguntam, que eu vou deixando aqui depois, tá? Ou eu vou gravando nos vlogs e respondendo, ou eu faço um vídeo respondendo, enfim. O homeschool, gente, ele é muito maravilhoso porque você tem uma liberdade de horários, onde você se organiza conforme aquilo que se adapta à sua família, à sua necessidade. Você consegue fazer uma grade curricular de acordo com aquilo que você entende que realmente é importante, sendo que, como eu falei, eu priorizei os princípios e valores, principalmente a base cristã, e ensinava, assim, o que tinha a ver com o currículo da faixa etária deles, agregando muita coisa e trazendo para eles uma possibilidade de busca por informação muito maior, né? E eles tinham as informações agregadas de muitas formas diferentes, não era como numa sala de aula. Quando eu fiquei só com a Maria, eu tinha uma facilidade de ensinar, era muito rápido eu ensinar as coisas para ela. Então, tudo que a Maria precisava aprender era muito rápido, gente. Um conhecimento novo, né? Algo que ela precisava aprender, que ela não tinha aprendido ainda, enfim. Por exemplo, a gente começou a aprender frações lá atrás, né? Quando eu fui ensinar, a gente foi muito rápido para ela pegar a lógica da situação, para ela aprender como fazer, sabe? Então é muito bacana isso, te facilita porque é um ensino completamente direcionado. Outra coisa que eu vejo como uma baita
um baita pró, né, assim, com relação ao homeschool, é que você consegue adaptar o ensino ao estilo do aluno, à personalidade do aluno, à necessidade do aluno. O Davi sempre aprendeu de uma forma muito tranquila com a educação clássica, que é realmente muito parecida com a escola, trazendo aquela linha de aprendizado bem tradicional, né? A Maria, por outro lado, ela é muito visual, ela é muito de tocar. Então a Maria usava muitos manipuláveis, fazia muita coisa de artes em geral para a gente poder aprender muita coisa, trazia muita coisa visual realmente para ela. Então eu tinha que trazer coisas diferentes para que ela pegasse o conteúdo com mais facilidade. E o homeschool, ele me proporcionava isso, ele me permitia isso, né? Então isso é um pró do homeschool, assim, que para mim eu acho que é um dos mais importantes, né? Depois da questão do currículo, esse para mim é o mais importante. Porém, tem os contras do homeschool, né? Você tem que se dedicar muito, você tem que realmente ter uma vida direcionada para aquilo. O homeschool na nossa casa era integral, então eu tinha que adaptar o meu horário de trabalho ao horário que eu tinha de ensino com a Maria, com o Davi, né? Eu trabalhava em casa, não tinha como trabalhar na rua, porque eu precisava ter aquele horário focado neles. Acaba sendo o ensino que você ensina o tempo todo, não que isso seja ruim, isso é bom na verdade, mas isso se mantém agora também, que eles estão na escola, né? Outro contra, que eu não vejo como um contra, mas acabam tendo menos contato com pessoas. E por muito tempo, no início, principalmente do homeschool, eu ouvia muito que a socialização na escola é uma socialização forçada. Mas se a gente for pensar, gente, a socialização em geral na nossa vida acaba sendo uma socialização forçada. Nós nascemos em uma família que nós não escolhemos e nós vamos socializar com aquela família, né? Nós trabalhamos em empresas não por causa das pessoas que lá estão, mas por causa do emprego em si. Então nós vamos socializar com aquelas pessoas de forma forçada. A escola acontece da mesma forma e eu não acho que isso seja negativo. Não acho. Eu acho que isso é positivo, porque a gente tem que aprender a lidar com os seres humanos em geral, né? Saber trabalhar as diferenças, respeitar, amar, independente, né, de como a pessoa seja. Então, isso pra mim era um contra, tá? Mas assim, faltava um pouco. A gente acabava indo em encontros homeschool, ela tinha muito contato com pessoas da família, da idade dela, e tinha também na igreja, mas não é aquela coisa de todos os dias, né? E como eu sempre amei muito isso, eu sentia falta disso na vida dela também, porque eu sabia que a personalidade da Maria também era uma personalidade de socializar, né? De estar junto com outras crianças. Então, eu sentia que podia ter mais disso, né? E da escola, gente, assim, o contra é que hoje nós vivemos uma ideologia que vai muitas vezes contra o que nós cremos, né? Eles vão receber muito conhecimento que eles vão ter que saber filtrar e definir o que realmente é o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é bom, o que é ruim. O conhecimento em geral da parte de história, de matemática e tudo mais, acho que isso eu não tenho que falar, principalmente daqui de Portugal, acho que eles estão ganhando um conhecimento fenomenal, então não acho que falta hoje nessa parte. Eles socializam o tempo todo, existe sim as dificuldades da socialização, mas que tem tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Aqui o ruim são os horários, que é tudo muito doido, então assim, a rotina fica muito doida, assim, meu dia a dia fica bem puxado, porque são horários muito picados, não sei como vai ser o próximo ano, mas esse primeiro semestre aqui em Portugal foi assim, E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente, que eu possa pontuar. E aí, assim, né, gente, eles vão andar com pessoas de todos os tipos, de todos os tipos de família, com bagagens que a gente não sabe quais são. Então, existe um trabalhar muito mais árduo, na minha concepção, de um pai que tem um filho na escola do que de um pai que tem um filho homeschool. Então, assim, hoje eu tenho os dois na escola e eu preciso estar muito atenta e conversar sempre muito com eles, trazendo orientação, trazendo Bíblia,
conhecimento bíblico mesmo, para que eles se fortaleçam na verdade da palavra do Senhor, para que eles saibam como tratar, como lidar, como decidir o que é certo e o que é errado. E assim, é mais punk, eu acho, nesse sentido, porque eles estão trazendo essa bagagem com eles, então eu tenho que estar muito mais atenta nesse sentido. Mas, por outro lado, eu gosto muito desse trabalho, eu entendo que é a minha missão, então tem sido um tempo muito especial. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, eu acho que eu trouxe o grosso aí, tudo que eu tinha para trazer, mas às vezes a gente esquece, gente, muita informação na cabeça. Mas é isso, gente, essa é a nossa vivência de homeschool versus escola, as nossas duas realidades, eu amo as duas, sem dúvida nenhuma. Hoje eu opto pela escola por várias questões, como eu falei para vocês, mas o homeschool, enquanto foi a nossa opção de vida, a nossa escolha real, foi extremamente especial, foi maravilhoso também, tá bom? Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, abençoado a tua vida com o que eu trouxe hoje aqui, e que você possa aí, tá compartilhando comigo o que você faz na sua casa, na sua família, o que você pensa em fazer se você ainda não faz, se é mãe, se é pai, enfim. E compartilha aqui comigo, aqui embaixo nos comentários, para eu saber também, pra gente poder conversar, porque eu trago de alguma forma a minha vivência, a minha experiência para tentar te abençoar, mas eu também sou muito abençoada quando você comenta aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!